identificamos, vimos o que tem fator de risco de proteção, já conseguimos atuar naquilo que a gente consegue modificar, já com planejamento para modificar, não imediatamente, mas também vamos medicar aquele paciente que mantém ideação suicida, que está na nossa frente e que está pedindo ajuda. Esse artigo é um artigo muito legal, escrito por poloneses, né, por esses 3 indivíduos que falam da base, eles fazem, ele é um artigo de revisão, eles fazem um levantamento das bases neurobiológicas para os indivíduos que têm risco de suicídio. E cada vez mais a gente vai ver isso para uma medicina, a psiquiatria mais individualizada, o quanto a gente vai identificando fatores para pensar, então, num tratamento mais direcionado para aquele paciente que tem aquele comportamento. Nesse artigo, o que foi identificado? Então, a etiopatogênese do suicídio está ligada à disfunção do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, incluindo alteração na secreção de cortisol e resposta ao estresse, que estariam, então, associados a um risco suicida. Vejam que cada vez mais a gente fala de uma doença mais sistêmica, principalmente com relação à depressão, do que uma doença única e exclusivamente do sistema nervoso central. A questão dos neurotransmissores propriamente dito, então a gente tem uma redução da atividade serotoninérgica, que é muito consistente em achado em indivíduo com risco de suicídio, bem como alteração de outros neurotransmissores, dopamina, glutamato, GABA, e que isso pode nortear o nosso tratamento. A neuroinflamação, propriamente dita, com citocinas pró-inflamatórias, principalmente interleucina 6 e 1, 2, com TNF-alfa, que estão aumentados em indivíduos com comportamento suicida. A inflamação crônica, que pode acabar por impactar toda a neuroplasticidade e a neurotransmissão, né? A gente sabe que a inflamação crônica leva à diminuição dendrítica. Neuroplasticidade e fatores tróficos, redução de BDNF e comprometimento da neuroplasticidade. É visto em indivíduos com comportamento suicida. Genética e epigenética. Então, polimorfismos em genes ligados ao estresse, no receptor de serotonina e de glicocorticoides, bem como de fatores neurotróficos. Alterações epigenéticas de metilação de promotor de gene na regulação do humor e do estresse. E a neuroimagem, que a gente encontra evidência de alteração estrutural e funcional em regiões principalmente como o córtex pré-frontal. Então vejam que o comportamento suicida tem aí uma base neurobiológica que só vem crescendo em evidência. Está cada vez mais consistente. E isso vai fazer o quê? Que a gente pense no tratamento mais individualizado. Então, o tratamento mais psicológico apropriado, né, de psicoterapia mais apropriado, a eletroconvulsoterapia, fármacos com efeito antissuicídio, como lítio, cetamina e clozapina. Achei alguns dados muito interessantes desse artigo de revisão, que 90% dos indivíduos que tentam suicídio têm um transtorno mental, esse foi o achado. 50% dos suicídios ocorreram em pacientes com transtorno depressivo maior e transtorno afetivo bipolar, principalmente quando resistentes ao tratamento. 30% dos pacientes que tentam o suicídio pelo menos uma vez na vida. A segunda causa de suicídio é por uso de substância, álcool principalmente, e outros fatores de risco relacionados ao diagnóstico: esquizofrenia, transtorno de estresse pós-traumático, anorexia nervosa, transtornos do sono, transtorno de personalidade antissocial e transtorno de personalidade borderline, e o transtorno por uso de substância propriamente dito. 5% dos pacientes psiquiátricos cometem o suicídio, principalmente aqueles com múltiplas internações e doenças crônicas. Então, é uma população grande dentro da nossa população atendida. Aqui, eu achei muito interessante essa correlação que esses autores fazem, que é o fator de risco para o suicídio e qual é o tratamento mais efetivo para aquele padrão. Então, quando a gente tem traços emocionais como agressividade, impulsividade e pessimismo, foi visto que lítio e clozapina são mais efetivos. O lítio na depressão e transtorno bipolar e a clozapina na esquizofrenia.
Estresse precoce de vida. Acetamina, o lítio, eletroconvulsoterapia, psicoterapia e estimulação magnética transcraniana foram mais efetivos. Esquizofrenia, clozapina. Outros transtornos psiquiátricos, psicoterapia. Dependência de álcool e drogas, a gente precisa tratar a dependência. Nesse outro estudo, que é uma revisão sistemática de estudos clínicos, que foi feito em várias bases entre 2001 e 2024, também é um estudo recente, publicado agora esse ano, foram identificados quase 20 mil artigos sobre o tema, né, que é o tratamento da ideação suicida, e que então eles chegam aí a 49 estudos para incluir nessa revisão sistemática. Destes, 14 ensaios clínicos eram farmacológicos com acetamina, que mostrou a rápida redução na suicidalidade com duração de 1 semana. Então, houve uma tendência à utilização da acetamina nesses artigos publicados, no sentido de melhorar rapidamente a ideação suicida. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o que eles levantaram de cada fármaco no artigo. Então, o lítio, ele é eficiente em seu efeito anti-suicídio em pacientes com depressão resistente ao tratamento e transtorno afetivo bipolar. A única lembrança aqui é que não é um efeito imediato. O lítio é proteção a longo prazo. Tem uma meta-análise de 2013 do Cipriani, que mostrou, então é algo já conhecido por nós há algum tempo, que o lítio foi mais efetivo que o placebo na redução da taxa de suicídio em pacientes com depressão. Tratamento a longo prazo reduz tentativa de suicídio e mortes por suicídio em até 60% em pacientes com depressão resistente ao tratamento de transtorno afetivo bipolar. Então, está aí o quanto previne. Tem mostrado uma diminuição na impulsividade, na agressão e declínio cognitivo. Não é à toa quando a gente faz aquela correlação da benesse do tratamento com traços aí de uma personalidade. O efeito neuroprotetor em estruturas envolvidas na regulação emocional, nós vimos que o córtex pré-frontal está sim relacionado à suicidalidade, então se eu tenho algo que possa atuar, eu vou ter aí algo protetivo. Aumento do BDNF e redução do processo apoptótico, efeito de diminuir citocinas inflamatórias após 3 meses de tratamento, e seu uso só tem que ser limitado no sentido de ter cuidado nessa limitação da prescrição e de cuidado na administração da medicação para aquele paciente que mantém ideação suicida e que precisa ter vigilância, não dá para liberar pela toxicidade do lítio. A clozapina reduz suicidalidade, agressão e impulsividade, tem efeito anti-suicídio em pacientes com esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar e formas mais graves de transtorno de personalidade borderline. Modelos pré-clínicos mostraram que a administração crônica de clozapina exerce um efeito anti-inflamatório. E se a gente pensa que tem um processo inflamatório que envolve o comportamento suicida, também estaria ajudando nesse ponto. Cetamina e acetamina, que é o que a gente tem aí de mais novo e recente, eu faço só uma ressalta aqui. Os estudos falam muito sobre a cetamina. A gente, no Brasil, quando a gente usa a medicação com o objetivo de depressão resistente ao tratamento ou anti-suicida, é a acetamina, que é o que a gente tem disponível. A gente sabe que a acetamina ela é um antagonista não seletivo do receptor NMDA e atua, ela é uma mistura, né, racêmica de 2 enantiômeros, a acetamina e a arcetamina. A acetamina tem maior predileção aí pelo receptor NMDA, fazendo uma maior liberação de glutamato na fenda e, consequentemente, BDNF. Tanto cetamina quanto acetamina, e aí cetamina de novo, fora do Brasil, são os primeiros antidepressivos com ação rápida e prolongada e um efeito anti-suicídio em depressão unipolar e bipolar. Os antidepressivos, propriamente ditos, que são medicamentos fundamentais para o tratamento dos transtornos do humor, visto que os transtornos do humor, principalmente depressão, é o principal transtorno mental associado ao suicídio. Nós não temos evidência de um efeito anti-suicídio com o uso dos antidepressivos, quando comparado com acetamina, clozapina e lítio. Em raros casos, a gente pode aumentar o risco de suicídio, e isso eu falo com muita ressalva. Nós vimos isso
No passado, quando foi aprovada, quando entra no mercado a fluoxetina, ou então Prozac, depois teve uma questão relacionada à paroxetina em adolescentes, e a gente tem que tomar muito cuidado nessa fala, muito cuidado, mas foi evidenciado um aumento, porque acredita-se que a gente tem a melhora da psicomotricidade inicial para depois melhorar o pensamento.